Então nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode conferir a temperatura do teu forno para saber se ela está certa e como escolher um modelo de forno que vai se adequar ao que você precisa. Fala verdinhos, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz da Minha Verdinha, um canal feito pra gente conversar um pouco mais sobre a comida e tudo de bom que dá pra fazer nela com suas técnicas básicas, descobrir quais são os utensílios básicos e tudo que você precisa ter pra fazer o que você quiser. E pra mim, um eletrodoméstico muito importante é o forno. Tanto é que quando eu me mudei, levei quase um mês assim para escolher o forno ideal. Então, tudo que você faz no fogão pode ser feito no forno de alguma forma. Só que tem um problema. O forno de casa, ele não é muito bem regulado. Quando você coloca uma temperatura no termostato ali do teu forno, pode ter certeza. Ele pode estar 20 graus abaixo ou 20 graus para cima. Então você precisa ficar de olho nas suas receitas. É por esses e outros motivos que aqui no canal eu evito dar quantos graus você deixa no forno, quanto tempo vai deixar, porque vai depender demais. E pode ser que eu te fale 180 graus, mas no teu forno isso seja muito, ou seja pouco. Primeiro a gente começa entendendo como funciona o forno. Quando você coloca alguma coisa no forno, vão ter 3 tipos básicos de calor ali dentro. A gente pode pegar o pão como exemplo para explicar isso. Aquela parte de cima do forno, onde é a grelha que doura os alimentos, é o calor radiante. Quando você coloca o pão no forno, a casquinha em cima que se forma, ela acontece por causa do calor radiante, aquele calor que encosta e evapora a água. É onde o teu pão fica exposto. Quando você coloca uma panela dentro do forno. O calor do forno vai aquecer essa panela e o alimento que está dentro vai ser aquecido pelo calor da panela, não necessariamente pelo calor do forno. Esse é o calor de contato. O calor que vem de baixo, que está na forma, em que a forma aquece o pão, é o responsável por fazer ele dar aquele maior crescimento no forno. Sabe quando você coloca o pão no forno que ele dá uma estufada bem rápido? É esse calor que vai aquecer a água dentro da massa, fazer ela se expandir e crescer. O calor de convecção, que é um movimento do ar dentro do teu forno. Nos fornos mais modernos tem um ventiladorzinho dentro que vai obrigar o ar a circular ali. E esse ar quente que está circulando dentro do teu forno é o que vai garantir que teu alimento vai assar igualmente em todos os pontos dele. Nesse tipo de forno que tem esse ventilador, você sempre coloca 10 graus abaixo do que diz a receita. Porque como o ar está circulando, o calor é muito mais uniforme, ele vai se distribuir por igual no alimento. Em forno profissional, de cozinha profissional, esse calor fica muito bem selado ali dentro. O forno aquece por dentro. Se você encostar no forno do lado de fora em uma cozinha profissional, você não vai sentir ele quente, porque o calor fica todo confinado lá dentro. Só que no forno de casa, essa selagem não é tão boa assim, a vedação não é tão boa, porque não tem necessidade, não precisa ser uma vedação perfeita. Só precisa ser boa o suficiente para que você consiga preparar o que você precisa ali no dia a dia. Só que tem alguns fornos que tem uma vedação péssima, que todo o calor vai sair pela porta, então você vai ter que ligar no máximo se você quiser aquecer a 100 graus, por exemplo. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente quando está preparando alguma coisa em casa é que o fundo do forno sempre é mais quente que a parte da frente. Por quê? Porque na parte da frente tem a porta, que é por onde entra o ar frio e sai o ar quente. E no fundo do forno o ar fica mais estático. Lá ele continua numa temperatura mais ou menos constante. E toda vez que você liga o termostato do teu forno, por exemplo, a 180 graus, tem lá um termômetro dentro dele. Quando esse termômetro chega a 180 graus, o forno vai parar de aquecer. Só que até a temperatura chegar a 180, o termômetro se equilibrar com ela, enviar o sinal para desligar, o teu forno continua aquecendo. Então ele vai chegar numa temperatura maior do que aquela que você programou. E cada vez que você abre a porta do forno, aquele ar quente de lá vai sair, vai entrar ar frio e a temperatura vai cair drasticamente. Cada vez que você abre a porta, ela pode cair 30, 40 graus. É muita diferença. Então, quando você vai abrir a porta do forno, precisa ser muito rápido mesmo. Sem falar, claro, que tem muito forno descalibrado por aí. Então, você precisa conhecer o teu forno. A gente fala que bolo assa 180 graus, porque realmente ele assa 180 graus. Só que, para você ter uma visão melhor disso, o teu bolo vai assar em uma temperatura média.
A temperatura baixa é 80, 90, 100 graus, essas temperaturas que todo forno chega. A temperatura média é a temperatura do bolo, que é 160, 180, até uns 200 graus, por aí. E a temperatura alta são uns 240 graus, até 300 que alguns fornos conseguem chegar em casa. A temperatura baixa é aquela que você vai assar as carnes mais duras, por exemplo, que precisam ficar muito tempo assando, que vão ficar horas no forno. Porque se a temperatura for maior do que 120 graus por aí, ela vai começar a torrar do lado de fora. E o que você quer é que a gordura derreta, que a carne absorva essa gordura que se tornou líquida e que comece a suavizar ali dentro. Então, vai ser numa temperatura mais baixa. O suspiro, por exemplo, você vai fazer sempre a 90 graus. Uma temperatura baixa, porque você quer que ele cresça, que ele seque, mas não que ganhe cor. Já a temperatura média é a ideal quando você tem dúvida de qual temperatura precisa. Se você vê uma receita que não indica quantos graus você precisa no forno, coloca 180. É uma média que você vai no olho perceber se está certo ou não. É aquela temperatura que é suave para assar o que você colocar lá dentro, mas ela não é tão agressiva a ponto de dourar o teu alimento. E a temperatura alta são aquelas massas que você precisa que criem estrutura muito rapidamente. Por exemplo, Carolina, a massinha da bomba de chocolate. É uma massa muito líquida e que não vai fermento nenhum. O único crescimento dela vem do vapor da água. Então a gente precisa que a água evapore muito rápido e que essa massa também seque rápido. Porque se ela não secar rápido, ela vai murchar no forno, porque toda a água vai ter evaporado e não vai ter o que segure ela em pé. E como saber se o teu forno está funcionando na temperatura que ele deveria estar? O ideal é você usar termômetro de forno. Tem um termômetrozinho que você coloca dentro do teu forno e ele vai indicar exatamente a temperatura que está lá dentro. Só que tem uma forma que você pode fazer em casa sem gastar nada. Vai lá, liga o teu forno agora para pré-aquecer por 30 minutos a 180 graus. Você deve ter reparado que quando eu liguei o meu forno eu falei 180 graus, mas coloquei 200. É porque eu conheço o meu forno. Eu sei que o forno que eu tenho aqui em casa, se eu quiser 180 graus dentro dele, eu preciso marcar 200. Você vai fazer esse teste na tua casa e vai chegar no ponto que você precisa. Calma. Com o forno pré-aquecido, você vai pegar uma forma, coloca um papel manteiga dentro dela, um papel alumínio. Eu tô usando uma folha de silicone, que é bem mais fácil, mas pode ser alumínio, pode ser papel manteiga, o que você tiver. E coloca uma camada bem fina de açúcar. E leva para o forno por 10 minutos a 180 graus. O açúcar derrete a exatamente 183 graus. Se o teu açúcar derreteu e começou a formar um caramelo, então de fato lá dentro tá 180 graus, porque o açúcar derrete nessa temperatura. Entendeu? Se passou 10 minutos e o açúcar não derreteu completamente ou não deu nenhum indício que está derretendo, é porque os 180 graus no termostato não são os 180 graus dentro do forno. Então você vai precisar aumentar a temperatura. Agora, se o açúcar derreteu completamente e começou a queimar nas bordas, então significa que 180 graus do termostato indica uma temperatura muito maior dentro do forno. Você precisa conhecer o teu forno, você precisa conhecer o que você tem ali, precisa saber como ele funciona. Quando a gente fala 180 graus para assar bolo, na verdade a gente está falando que precisa de uma temperatura média para assar o bolo. 180 graus é como se fosse a média das temperaturas médias. É o ponto do meio, o ponto de equilíbrio. Se eu colocar 180 a margem para baixo e a margem para cima, não deveriam interferir no resultado. Mas no forno doméstico, interferem, porque essa diferença às vezes é de 20 graus. E como você vai escolher um forno para tua casa? Aí é uma tarefa um pouco mais complicada. É muito pessoal. Você precisa primeiro pensar para que você quer aquele forno. Aqui em casa eu não costumo assar carne, nada disso. Eu faço pão, eu faço bastante bolo, eu faço bastante biscoito. Então, um forno grande não é uma necessidade para mim. Eu posso ter um forno um pouco mais compacto. Só que, um erro pessoal. Eu comprei um modelo grande de forno que eu queria colocar nessa prateleira aqui, só que chegou em casa, o forno não coube nela. Eu tive que deixar em outro lugar, eu tive que pegar uma prateleira só para colocar o forno porque ele era muito grande. Por questão de marcas. Eu não vou citar nenhuma aqui, mas tem muitas marcas boas no mercado. Você vai encontrar de 700 a 3 mil reais. Você vai ter que ver o que se encaixa no teu orçamento e para que você vai precisar daquilo, né? E sempre, 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 sempre
Teste a temperatura do forno. Você precisa testar para saber se o que está no termostato é o que está indicando lá dentro. Se for uma diferença de 20, 25 graus, é normal. Todos os fornos domésticos são assim, eles têm essa variação mesmo. Agora, se é uma diferença absurda, você coloca 200 graus e depois de meia hora ainda tá 120, aí o teu forno tá desregulado. Você precisa consultar uma assistência, ver a garantia, ver o que você pode fazer. Mas variações pequenas são absolutamente normais. E quando você for usar o teu forno, sempre fica de olho. Você precisa começar a prestar atenção quando você está cozinhando. Tá fazendo um bolo? Vai lá e olha o bolo de 5 em 5 minutos. Você não precisa ficar cuidando dele, mas vai lá e dá uma olhada para ver como são as etapas, como o bolo cresce. É interessante você ir vendo essa evolução do que você está preparando para você entender se está no caminho certo ou não. Esse foi um vídeo muito mais informativo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Até a próxima e tchau!